Povo do céu, povo de Deus, graça e paz. Graça e paz, gente. Chegando aqui para mais um tempo precioso. Vamos juntos? Alquinai, Deus abençoe. Paz, minha irmã Nádia, tudo bem? Ellen chegando, povo chegando aí, olha. Dirceu, tudo firme, meu querido? Dani, vamos aprender mais. Isso, Elisete, vamos aprender mais. Vamos sim. Quem aqui estava na live agora há pouco, do discipulado? Quem estava aí? Milena, Deus abençoe. Terminamos agora há pouco, há meia hora atrás, nós terminamos uma live lá pelo YouTube. Uma live do discipulado e foi bênção. O Alquinai estava por lá, né? Foi bênção, gente. A Nádia também. E vocês não cansam, não, é? Vocês estavam lá e agora estão aqui. Minha irmã Elisete e a mamãe estavam por lá. Bênção. Dani também. Vocês são guerreiros, hein? Vocês são guerreiros por demais. Estavam lá, agora por aqui. Vamos crescendo juntos, né, gente? Vamos aprendendo. Vamos buscando aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Tudo que vem do Senhor é bom. Tudo que vem do Senhor é bom. A direção, a correção, o puxão de orelha, a exortação, tudo que vem da parte dele é bom. Nos faz crescer, né? Melhor um não de Deus que nos faça crescer do que o sim do homem que massageie nosso ego e nos mantenha na condição errada. Podia ter emendado, Rosinha. Olha a Deus. Fred está dizendo que assistiu também. Isso aí, Fred. Olha o Fred contando testemunho aí, gente. Vocês são especiais, viu? Vocês são especiais. Vocês nos inspiram, nos motivam. Muito bom. Muito bom estarmos juntos aqui mais uma vez. Guardando aí o meu amigo, a qualquer momento eu acho que ele chega. Nosso pastor Gil Dias. Tô dando uma canseira no pastor Gil, né, gente? Toda segunda-feira. Risa, foi bênção, Risa? Que bom. Está lá no YouTube. Quem tem o link pode entrar quantas vezes quiser. Quem tem o link, né? Quem tem o link pode acessar lá para aprender, tá bom? Juntos! Estou estremecida com o discipulado. Foi bênção, né? Foi bênção. Deixa eu chamar o pastor Gil aqui. Chegou. Fala comigo, doutor. E aí, meu amigo? Tudo firme? Tudo firme, graças a Deus, apóstolo. Graças a Deus. Bom demais estarmos juntos mais um dia. Eu dando uma canseira no senhor, né? Estou incomodando já. Pode falar a verdade. Estou incomodando já, né? Tá não, meu pastor. Para mim é um privilégio, né? Tá aqui. Eu só estou preocupado, igual eu falei com o senhor em off, do senhor não me chamar mais para estar aí com a família. Faz isso não, meu amigo. Não vejo a hora de poder recebê-lo aqui. Falei assim, não, toda segunda-feira eu estou lá incomodando meu amigo. E agora, daqui a pouco ele vai falar assim, arreda o pé na casa do seu próximo antes que ele te fale de ti. Faça isso não. E os cultos aí, bênção? Bênção, bênção. Meu culto aqui é na terça e no domingo, né? Domingo agora nós participamos de uma Santa Ceia, foi glorioso. Que bom. Presencial, né? Presencial. Em 2 horários nós fizemos, né? Mas foi bênção. Coisa boa. Bom demais. Doutor, Sim. quero lhe parabenizar pela live da pastora. Amém. Conseguiu? E quero fazer uma reclamação.
Sim. Eu não consegui participar desse discipulado aí. Eu vou liberar o link aqui, estou gravado lá. Vou liberar o link aqui. Quando o senhor tiver um tempinho, o senhor entra lá e vai anotando lá os pontos lá que o senhor acha que precisa me corrigir lá. Tá bom? Nada, jamais. Tem que anotar para me levar para o meu povo no domingo. Ah, Mas, meu pastor, como é que tá? Como é que tá o coração? Tudo certinho? estamos aqui firme, meu querido. Procurando a cada dia, na palavra de Deus, compreender o que temos vivido nesse tempo, né? Quando a gente compreende o que está vivendo, a gente consegue viver com mais facilidade. É verdade. Quando a gente conhece a natureza, a gente começa a trabalhar conforme a natureza da coisa, né? É verdade, isso aí, isso A aí. gente não pode esperar que um cachorro se comporte como um gato, não é verdade? Exatamente, exatamente. Então, entendendo a natureza, realmente fica mais fácil. Sabe as palavras. Precisamos entender esse tempo, né? Discernir. Acho que nunca foi tão necessário pedir ao Senhor discernimento, né? É verdade. Ontem na ceia, eu estava pregando Sim, sobre Tomé, principalmente sobre aquela questão de quando Jesus se apresenta e pede para ele tocar nas suas feridas, né? aham, Porque ele diz, olha, se eu não tocar, eu não creio. sim. E uma pessoa tem que estar muito sarada, pastor, para deixar alguém tocar na ferida dele. Uau! Forte, meu amigo, forte. E essa é a questão que a gente deve trabalhar, porque se você não está sarado naquilo que Deus tem para você, você nunca vai chegar a ter essa liberdade de dizer assim, toca aqui, porque não me dói mais. Quem não está sarado procura até esconder a ferida, né? Exatamente. E Jesus, por estar sarado, tranquilo, ele falou assim, Tomé, eu não tenho dificuldade nenhuma em deixar você tocar nas minhas feridas, porque eu estou curado. Que Engraçado que palavra. tem gente que precisa tocar nas feridas da gente Uau! para que a fé dele seja acrescentada. Meu Deus! Esse vídeo está gravado, esse culto de ontem. Eu preciso desse vídeo aí. Isso dá umas 105 pregações depois. Que Porque revelação, meu pastor. quando as pessoas tocam nas nossas feridas e vê que nós não somos machucados por isso, a fé delas muda. É verdade. É verdade. Mas Forte. se alguém tocar na nossa ferida e a gente reclamar, ele vai perceber que a gente ainda não foi curado. Meu Deus do céu. E o engraçado é que quem está curado, pastor, consegue se apresentar quando todas as portas estão fechadas. É, a Bíblia diz que a porta estava fechada e ele se apresentou no meio deles, né? No meio deles. Ter um Deus que se apresenta no meio de portas fechadas, ter um Deus que está sarado a ponto de dizer toca nas minhas Meu feridas, Deus. Meu Deus. é tudo que a gente precisa. Mas quando a gente não aprende a lidar com essas feridas... Eu lembro quando eu era novo, morava no Rio de Janeiro, e um sol de 42 graus, mas a gente se machucou na piscina. E eu cheguei em casa, botei um casaco. Minha bisavó olhou para mim e falou, menino, você está doente? Eu falei, não, vó, só estou com frio. Falou, deixa eu ver. Quando eu tirei o casaco, você está machucado, menino? Eu falei, tô, vó, mas fiquei com medo de apanhar. Falou, não vou te bater. Agora, tira esse casaco, meu filho, que ferida tapada não cicatriza direito, não. É, desse jeito aí. Desse jeito.
E na realidade, por exemplo, a maturidade em expor as feridas para aumentar a fé de alguém deve fazer parte do nosso chamado. Forte, pastor, muito forte. E ele ainda deu a chance de tocar 2 vezes. Falou, toca na minha mão e toca do lado. Então a gente só pode alimentar a fé de alguém se a nossa ferida estiver sarada, né? Verdade. Essa esposa aí que quer ganhar o marido para Jesus, ela tem que estar sarada primeiro, né? Tem que estar sarada. Porque se tem uma coisa que esposo e esposa sabem fazer, é detectar a ferida no outro. É, É saber aonde machuca. isso. Na realidade, quando você sabe aonde machuca o outro fica mais vulnerável. E quando ele apresenta a cura em relação àquilo, de maneira automática ele cura o outro. Verdade, verdade. Essa questão de esposa e esposo, vou até, se o senhor permitir, eu quero dar um toque nisso rapidinho, porque Claro. a gente tem enfrentado diversos problemas nessa área em relação a isso, e, e eu tenho pedido a Deus graça para tentar ajustar essas coisas. E o que Deus me fez entender? Que existem certos tipos de crença que o esposo, a esposa pensa que traz a harmonia no lar, que na realidade está sendo pago um preço muito alto. Por exemplo, a que custo eu tenho uma casa organizada? Porque tem mulher que cobra do marido o tempo todo. Isso aqui está uma bagunça, isso aqui está fora do lugar, isso aqui está desse jeito, eu não aguento mais isso. E as coisas estão ficando mais importantes do que as pessoas. Quando você bate no peito e diz, não, minha casa é organizada, minha casa é limpa, e não que isso não seja bom, isso é bom, mas a que custo a sua casa está organizada? A custa de um filho ficar chateado o tempo todo, a custa de não ter uma harmonia, porque às vezes as pessoas organizam uma casa fisicamente, mas emocionalmente está uma bagunça. Então essa casa não está organizada. Verdade. Essa casa acaba estando bagunçada. E é importante saber a que custo as coisas estão. Sim. Porque nessa questão de se tocar em feridas, às vezes você está tocando na ferida de alguém sendo tocado, mas não para cura de ninguém. Uhum. Porque quando Jesus chegou e fez isso, ele estava fazendo sobre a ideia de que as pessoas são importantes, né? Ele se apresentou, ele voltou a se apresentar porque Tomé não estava na primeira aparição. Isso. Os crentes costumam criticar muito Tomé, mas na verdade Tomé não estava na primeira aparição. Então os outros discípulos já haviam visto o que Tomé não viu, né? Exato. E não era uma questão de não crer em Jesus. Ele não conseguia crer nos discípulos. Sim, verdade. Ele não conseguia crer na informação que estava chegando. É. Então, por exemplo, até que ponto a informação que eu estou passando dentro da minha casa, dentro do meu lar, está tendo validade, né? Uau, verdade. Porque a primeira unção que Davi recebeu, ele recebeu dentro de casa. Dentro de casa. Então, por exemplo, eu tenho unção para ministrar na igreja e essa unção não ter funcionalidade dentro do meu lar, vai resolver muito pouco. Hoje está um pouco dura a live, mas a gente vai Não, chegar num consenso. mas é isso que a gente precisa. O povo precisa ouvir o que é a palavra, né? E não uma massagem no ego. Então, quer dizer, tá sarado
tá inteiro para deixar que alguém te toque e a dor não te machuque, eu acredito que faz parte Faz parte. do nosso ministério. E uma outra Sim, coisa muito importante, pastor, é, por exemplo, Jesus está sarado ao ponto de permitir que alguém toque. certo. Agora, tem muita gente que está com a gente aqui na live e que ainda não está sarado. Então, quando eu ainda não estou sarado, eu preciso tomar cuidado com quem vai tocar. Isso. Porque, por exemplo, não adianta você estar com ferimento no braço e tentar resolver o problema no açougue. Né? Tem pessoas que estão com um problema, por exemplo, no casamento e querem buscar conselho com quem divorciou. Não que quem divorciou está fora de... Não, mas como é que eu vou aprender com quem não conseguiu? O senhor me entende? Entende o que eu digo? E principalmente, às vezes, está tudo recente para todo mundo. Aí você vai expor a sua ferida para quem ainda está muito machucado. E o ferido fere. É verdade, é um movimento comum. Por exemplo, se alguém tem ânsia de vômito e vomita em cima de alguém, perdoa falar nesses termos aqui numa live ao vivo, mas aí você vai acabar, a reação do outro é fazer a mesma coisa. Isso. Então, quando está tudo muito recente, nesse sentido, é o que o senhor falou, as pessoas vão expor feridas para quem ainda está ferido e ninguém vai chegar em um consenso. Isso. Né? A gente sabe que hoje a gente, infelizmente, né, não é o desejo de ninguém que lidera, a gente lida com vários casais que passaram por um processo de divórcio, e aí cada caso deve ser analisado Isso. pessoalmente, caso a caso, Perfeito. mas nós sabemos que há uma vida após o divórcio, mas isso deve ser levado com muita seriedade, sem nível de descompromisso, porque Isso. o índice de divórcio, né, já falando disso, numa segunda relação é muito maior do que na primeira, Sim. e o casamento é algo santo. Sim. O casamento é algo santo. Então, assim, se você que está nos ouvindo passa por uma situação dessa, duas coisas que você deve levar em consideração. Não deixe um sentimento de culpa te dominar, porque isso vai acabar com você, não vai te levar para frente em Cristo. Segunda coisa, reorganize sua vida de maneira que daqui, dessa etapa da sua história, da sua temporada para frente, você consiga ser bênção para você mesmo. Perfeito. Perfeito. Consiga ser bênção para você mesmo. Uhum. Hoje eu não sei se eu presto atenção nos comentários, se eu presto atenção no senhor, se Você eu quer que eu tire falo, o comentário? mas Você vamos lá. quer? Vamos lá. Nesse processo de entender essa organização, tanto dentro do lar, quanto na igreja, quanto numa empresa, no trabalho e etc., você tem que ter a certeza de que você vai estar sempre lidando com alguém que possa vir a estar ferido. Sim. E, por exemplo, quem está ferido e não está sarado, ele nunca vai ter força para dizer toca aqui, porque a hora que tocar, sente a dor. Por Sim. exemplo, deixa, deixa eu voltar num processo. Você nunca vai poder esquecer algo de ruim que aconteceu num relacionamento. Não tem jeito. Mas esse processo de reorganizar a sua mente, reprogramar a sua mente, para que a hora que aquilo seja tocado, não te doa mais. A ferida existia, simplesmente não doía. Sim. Essa é a questão. Tem pessoas que acham que vai sarar de um jeito
que não vai deixar nenhuma cicatriz. Eu fiz 18 cirurgias na perna Uhum. e todas elas me deixaram cicatrizes. Sim. Só que não dói. Então, o senhor conhece muito bem desse assunto. Agora, só pontuar uma coisa. Existem feridas que, quando a gente vê no outro, parece ser uma ferida pequena demais. E aí há um risco de quem está observando essa ferida pensar que o outro está fazendo um drama muito grande, porque aquela ferida pequena não pode ser que doa tanto. Mas a questão não é o tamanho da ferida, mas sim a profundidade dela. Senhor, concorda comigo? Sim, porque o nível de resistência ele vai variar de pessoa a pessoa. Perfeito, Né? perfeito. À medida com que você recebe esse nível de informação no mundo e como você vivencia isso, é que vai contar. Porque se você chega ao ponto de achar que o que está no outro não é tão grande assim, é porque o seu nível de resistência pode ser maior do que o dele. Isso. E aí você Porque não eu não conheço pode. a profundidade daquela ferida. De repente, é um furo no braço, mas não é um furo superficial, é um furo profundo. Eu vejo o que está por fora, mas de repente ele está atingindo lá por dentro, e por isso dói tanto. E é bom que a gente fale sobre isso, porque não há ninguém que está hoje, por exemplo, sem feridas, que possa dizer assim, ó, eu nunca serei ferido. Uhum. Ninguém sabe quando é que pode vir a acontecer uma ferida, uma decepção, uma pancada da vida. Nenhum de nós sabe. Então eu não posso ter a dor do outro como algo fantasioso, só porque eu não estou vivendo ela hoje. Até porque pode ser que eu a viva amanhã. Nenhum de nós está livre disso, né, pastor? Nenhum de nós. Não, e a reação que você vai ter mediante a ferida que te fizeram é muito mais importante do que a ferida em si. Sim, Né? verdade. A reação de como você vai lidar é que vai determinar o seu sucesso Uhum. sobre isso. Porque, na realidade, é o que o senhor falou, feridas todos nós vamos ter. Agora, como eu reajo mediante a isso, é que vai me diferenciar no final. Porque Uhum. tudo vai passar por uma questão de mente. Então, se eu projetar uma imagem na minha mente de que aquilo ali é o final da linha, é onde acaba tudo, com certeza isso vai ocorrer. Mas se eu projetar na minha mente, em vez de eu tirar a estigma de vítima e colocar a face de um sobrevivente, porque é diferente. Ah, eu fui vítima de um assalto. Ok. Aí o outro vai dizer, eu sobrevivi a um assalto. Opa. Né? Então é o seguinte, você pode ser vítima de um divórcio ou sobreviver a um divórcio. É. Você pode ser vítima de um mau relacionamento ou você pode ter saído mais forte, ter sobrevivido a um relacionamento. Essa é a questão. Então, você que escolhe a posição que você vai tomar mediante aquilo que lhe fizeram. Jesus decidiu dizer para o pai, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É. Ele, em vez de se colocar no lugar de vítima e dizer assim, pai, aí, você ouviu a covardia que fizeram comigo? Porque as pessoas acham que o mundo deve algum tipo de favor a elas. Isso. O, o brasileiro, me perdoa dizer assim, eu quero dizer a todos que eu sou brasileiro, então estou incluído nisso, a gente pensa que o mundo deve alguma coisa para a gente. E quando a gente pensa que o mundo deve alguma coisa para a gente sempre vai se colocar em um lugar de vítima. Dizer assim, por exemplo, deixa eu dar um exemplo pessoal, talvez não sirva para a vida de muita gente, mas se servir para a vida de um, está valendo. Eu sou negro, eu sou deficiente e sou pobre. Então eu podia dizer assim,
não dá para mim, né? Eu vou fazer o que dá. E, na realidade, tem gente que, por exemplo, ele se vitimiza tanto, não que eu seja contra isso, mas vou colocar, ele vai usar a cota negra, ele vai usar a vaga de deficiente. Tem gente que vai prestar um concurso e ele usa óculos, aí ele programa lá e diz assim, ah, mas quem usa óculos pode entrar na vaga de deficiente. Não, não que a vaga de deficiente tenha algum demérito nisso, mas se você quer usar de um processo para passar por um caminho mais fácil, está mais do que provado que o problema está em você. Exatamente. É que você enxerga como inferior, né? E você que tem que se reorganizar para que isso melhore na sua vida. Eu tenho lutado esses dias para tirar pessoas do bom e colocá-las em um ambiente melhor. Sim. Porque sair do ruim para o bom não é difícil. Sim. Difícil é você sair de um lugar bom para um lugar melhor. Isso. E essas mudanças, as maiores mudanças, elas nunca são geográficas. Sim. As maiores mudanças não são geográficas. As maiores mudanças são as mudanças internas. Eu vejo isso, pastor, ali logo no começo do livro de Josué. Quando Deus vem a Josué e diz, levanta-te, meu servo Moisés é morto, levanta tu e todo esse povo e passa o Jordão. Esse povo já havia passado por lugares muito piores. Eles agora estão acampados à beira de um rio. Então, à beira de um rio não há falta d'água, e se eu plantar alguma coisa, como há facilidade de água, há uma garantia, entre aspas, da colheita. Então, esse povo já havia passado por lugares muito piores. Mas Deus vem e diz, agora vocês vão levantar e vão atravessar esse rio. Vocês vão para o outro lado. É o sair do bom para o melhor, porque a promessa está do outro lado. E é interessante o momento que Deus faz isso, pastor, porque realmente é o que o senhor falou agora com perfeição. Não é uma mudança geográfica, tirar de um lado do rio e colocar do outro. Mas é uma mudança aqui dentro, que de acordo com o texto, era o período das cegas. É aquele período em que o Jordão prova daquela enchente, né? E desce com muita velocidade a correnteza. Então Deus manda que eles levantem e atravessem o Rio Jordão no período em que o rio desce com mais violência. Então, antes deles chegarem no rio, eles precisam enfrentar o medo de chegar até lá. Até porque Deus dividiu o Jordão, né? Deus abriu o Jordão e eles passaram. Mas eles precisaram enfrentar o medo que estava dentro deles, o medo e o comodismo. Comodismo porque estava num lugar bom. E o medo porque o Jordão estava arrebentando nas margens dos dois lados, porque era enchente. Então não foi uma mudança geográfica, mas foi uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento, de comportamento. É isso que o senhor falou aí. Exato. E o senhor corroborou bem, porque quando Josué assume, a primeira coisa que a Bíblia diz é o seguinte, e cessou o maná. Cessou o maná. Aí Deus vai dizer assim, agora vocês vão comer do fruto da terra. Isso. Ou seja, meu amigo, o maná cessou. Tem 40 anos que eu tenho a mesma fonte. 40 anos que eu recebo a mesma coisa. 40 anos que eu não tenho um esforço sobrenatural. E agora Deus diz, ó, a partir dessa etapa, meu filho, você agora está na terra da promessa. Você chegou no lugar. Agora você vai colher. Quando eles chegaram na terra, o maná cessou. Agora sacudir as panelas. Isso aí. Tem gente que a hora que o maná acaba, e, por exemplo, tinha 30 anos que eu trabalhava numa firma. Fui mandado embora. Acabou, e agora? Agora acabou o quê? Meu filho, sacode as panelas. O maná acabou? Acabou. Agora você vai colher com a sua mão. Isso aí. E entenda isso. Eu fui despedido por causa da crise. Não pensa assim. Pensa que Deus te deu a oportunidade de abrir um negócio próprio. Isso. Sabe por quê? Porque os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso. Isso. Então Deus viu na crise a oportunidade de te fazer crescer.
Uhum. Perfeito. Aí você com 30 anos de casa, Deus chega assim, não, manda ele embora que isso é pouco para ele, isso ele ainda só não sabe. É isso aí. Eu parei o maná aqui, mas eu vou dar para ele panela, eu vou dar para ele colheita, eu vou dar para ele condições de fazer o seu próprio alimento, porque Isso aí. Deus vai continuar sustentando. Porque Deus dá alimento a toda a carne. Agora, a forma de se fazer o alimento, aí Deus vai trabalhar essa ideia. Deus não deixou de suprir. Deus só mudou a forma de alimentar. Eu não posso reclamar que eu só chupo manga, se eu não saio debaixo do pé de manga e vou por debaixo do pé de jaca. Verdade. Debaixo do pé de manga, eu vou chupar a manga. Não tem jeito. É. E as pessoas se habituam, né? Aí, foi assim que Deus falou para mim abrir a minha empresa. A irmã está testificando aí. Isso aí. Desse jeito. Então na realidade, você... Porque tem gente, pastor, que aproveita a oportunidade. E tem gente que cria oportunidade. Isso. Então, se você cria oportunidade, você vai estar sempre fazendo. Se você aproveita a oportunidade, você vai ter que esperar a oportunidade aparecer para você aproveitar. O pessoal está dizendo que só assistiu o discipulado. Vou contar um segredo, ele falou para mim primeiro. Tô brincando. É bom, caminhar na mesma visão é bom, tá vendo? Verdade. A maior questão, por exemplo, as pessoas falam assim, esse pessoal acha que eles podem prever o futuro. Eu não sou do time que prevê o futuro, eu sou do time que cria o futuro. Isso aí. Entendeu? A árvore de amanhã está na semente de hoje. Ué. Prever o futuro não é com a gente está aqui numa expectativa de criar o futuro em Deus. Isso aí. Porque nós já temos a bênção, né? A Bíblia diz que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção nos lugares espirituais. Então, o que a gente precisa é só fazer uma conexão para transportar o que está no reino espiritual para o reino material. Essa é a questão. Eu não estou aqui numa posição se eu vou ser abençoado ou não. Não, isso aí está certo. Eu já sou abençoado, você já é abençoado. O que a gente está aqui tentando colocar e passar, e eu peço ao Espírito Santo que filtre cada palavra minha nessa hora, é que você entenda que a gente está querendo que você consiga transportar o que está no mundo espiritual para esse mundo em que nós vivemos. Porque abençoado nós já somos, isso é indiscutível. Agora, sim. Hoje eu recebi uns irmãos aqui em casa, na parte da tarde, tomamos um café junto, foi um tempo prazeroso. Ficaram aqui quase 5 horas aqui. Aí, falando, né, acerca das coisas do reino, aí teve um momento que um deles falou assim, apóstolo, mas e aquela situação que a Bíblia diz assim, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu falei, mas você entende em que contexto está aquilo? Quem foi que falou aquilo? Ele ficou parado. Eu falei, olha, quem falou aquilo foi Josué. E entenda, aquilo não foi Deus que falou para ele, não. Foi uma decisão dele. Josué decidiu. Josué levantou a voz em frente, todo o povo disse, olha, não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi um posicionamento dele, foi uma decisão dele. E quem está conosco na live aqui, Deus não vai decidir por você o que você tem que decidir. As promessas estão para todos. Agora, é você quem decide o que vai fazer com isso. Se fazer de vítima a vida inteira, coitado de você. Quando você morrer, vai ser um monte de sonhos sendo enterrado, um monte de projeto que nunca aconteceram, que nunca saíram do papel, sendo sepultados ali também. Tem até uma canção que diz,
eu não lembro mais quem canta, pastor Gil, que diz assim, ó, não morrerei enquanto as promessas não se cumprir. Pastor Gil, seja bem sincero. O senhor conhece alguém que morreu sem viver promessa? Eu conheço. Conheci. Eu conheci muita gente que morreu e não viveu as promessas. Não viveu. Porque não se posicionou, porque não tomou a decisão, porque escolheu o lado da vítima, porque escolheu ficar dizendo, ah, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou o patinho feio da história, ninguém me ajuda, ninguém faz por mim. Esse tipo de pessoa tem que se conformar com a vida que leva. Não pode, não tem nenhum direito de abrir a boca para reclamar. Não tem, porque não se movimenta, não atravessa o Jordão, não entra pelo caminho que Deus abriu no mar, como foi na época de Moisés, não se movimenta. Então não pode nem abrir a boca para reclamar da vida. De que se queixa o homem vivente, né? Queixa cada um de si mesmo. Isso. E você percebe, por exemplo, que há uma questão muito nítida nessas pessoas. Elas começam pedindo ajuda. E elas recebem ajuda. Só que a partir do momento que elas recebem essa ajuda, elas se acomodam mediante a ajuda que receberam. A ajuda não é para te estagnar, a ajuda é para você começar a se movimentar. Boa. Deus não trabalha com ninguém que fica parado. A Bíblia diz, e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia. Isso. Deus não é um Deus de monumento, por isso que ele condena a imagem. Deus é um Deus de movimento. Repete isso aí, repete essa que gostei. Deus não é um Deus de monumento, Deus é um Deus de movimento. Perfeito. E tudo que não se move, apóstolo, morre. Uau! Pega essa aí. Tudo que não se move, morre. Eu lembro que a minha esposa ficou, depois do transplante, ela teve que ficar alguns dias deitada na cama. E foram tantos dias, sessões de hemodiálise, que quando começou a fisioterapia, a moça falou com ela uma coisa inacreditável. Agora eu tenho que te tirar da cama para você reaprender a andar. A minha esposa riu e falou, mas como assim? E quando ela percebeu, realmente ela já não tinha o passo coordenado. Olha ela aí. já não tinha a marcha coordenada. De tanto tempo que ela ficou parada. Então, quando a gente fala isso aqui e diz, olha, você precisa se movimentar, tem tanta gente que está há tanto tempo parado, que quando a gente fala que ele precisa se movimentar, quando ele começa a andar, eu vi isso na prática, ela andava 1 metro e faltava ar. Meu Deus. Então, o que ela queria de imediato? Voltar para a cama. Então, quando a gente fala para alguém se movimentar, atravessar o Jordão, romper o mar, essa pessoa, ela começa, ela dá um passo e ela quer voltar para trás porque ela perde o ar, ela perde o fôlego, ela perde a força. Meu amigo, não desista. Isso aí. Continue andando, se esforce. Isso aí. Tá? Isso aqui não é uma questão programada de dizer assim, sai da sua zona de conforto. Não, não é só isso. Não é palavra encaixada. E isso aqui é profético. A gente precisa que você se movimente para que você tenha vida. Isso. Porque senão você vai ver todo mundo ao seu redor rompendo. Vai ver, mas como é que ele conseguiu fazer? Como é que o apóstolo chegou aí? Como é que o Gil chegou aqui? Como é que eu faço? Sabe por quê? Nós decidimos andar. Uau, é desse jeito, é isso aí, é isso. Nós decidimos romper. Você tem que decidir. E me perdoa, eu creio nisso, mas não adianta te ungir, não adianta botar a mão na sua cabeça, não adianta você fazer campanha. Eu acredito em tudo isso. Mas se você não decidir na sua mente, no seu coração, eu preciso me envolver, ninguém vai fazer isso por você. É isso, é isso.
A minha fé ela consegue atingir um nível de resultado à medida que ela é somada com a sua. A fé não é um movimento estritamente unilateral. Pastor, como é que o senhor diz isso? A Bíblia diz que Jesus estava na cidade dele, e a Bíblia diz assim, e ali ele pôde fazer poucos milagres. Quer dizer, uma coisa que era de acesso a todos, poucos receberam. É, Aí a verdade. Bíblia vai dizer, por causa da sua incredulidade. Porque o povo não se movimentava. Eu estava lendo aqui com eles, em um momento discipulado, Hebreus, capítulo 4, onde diz que muitos caíram no deserto e morreram por causa da incredulidade. O texto é claro, por causa da incredulidade, caíram e morreram no deserto e não entraram na terra prometida. Olha, não foi por falta de força, foi por causa da incredulidade. A incredulidade fez morrer no deserto. Tanto tempo no deserto, morreu no deserto, tendo a promessa de entrar na terra prometida. Mas a incredulidade que impediu. É interessante, pastor, que não foi o inimigo que impediu, não foi um exército contrário. A Bíblia não está dizendo que foi Satanás que impediu, não foi. Quem é Satanás para me impedir quando eu quero e quando Deus já decidiu o que quer? Gente, se Deus quer e se eu quero, não tem demônio que impeça, não tem como. Não tem. E o querer do homem é tão forte, foi Deus que deu isso para o homem, que a Bíblia diz assim, é vontade de Deus que todos sejam salvos. Todos serão salvos? Infelizmente não. É, E por que que não? Porque o homem não quer. é, é isso aí. É para ver a força do querer do homem. Para ver a força do querer do homem. Então, é nesse momento que eu peço a Deus que você entenda isso. Porque você precisa ter isso na sua alma, na sua mente. Não, eu quero mudança. Isso. É Eu isso aí. preciso de mudança. Pastor, como é que eu mudo? Que até agora o senhor falou sobre mudança, falou sobre isso, falou sobre aquilo, mas eu não sei como mudar. Primeiro, se esforce. Tudo vem através do esforço. Por que que Deus disse para Josué, voltando na palavra do Senhor? Falou, ser forte e corajoso. E várias vezes falou, né? Esforça-te. Porque, tipo Esforça-te. assim, te dar, eu posso te dar. Agora, coragem para conquistar tem que ser com você. É. Coragem para conquistar tem que ser com você. Isso aí eu não consigo te dar. Então, seja esforçado. Eu estava fazendo uma obra na igreja de concretagem e, de repente, eu vi uma plantinha surgir no meio do concreto. Falei assim, rapaz, como é que isso surgiu aqui? Aí alguém disse assim, pastor, isso aí é o seguinte, a gente está vendo a ponta, mas por debaixo ela veio forçando, forçando, forçando até romper. E essa deve ser a questão, você tem que forçar todo dia um pouquinho. Isso. Não precisa fazer muito, não, mas você fazendo um pouco todo dia, uma hora o resultado será grande. Isso. Porque tem gente que estabeleceu resultados tão grandes para as suas vidas e não conseguiu cumprir, e aí desanimou. Desanimou. Então Verdade. faça um pouco todos os dias até que você obtenha um resultado grande. Isso. Então vamos lá. Primeiro se esforce. Depois se organize. Porque esforço sem organização também não dá resultado. Se organize. Não a qualquer custo, mas se organize em Deus.
para que as coisas funcionem. Porque tem gente, me perdoa dizer isso aqui, eu estou na live do senhor, que é tão desorganizado, a vida dele, a vida dela é tão desorganizada, que não tem como ter sucesso sem organização. Não existe. O nosso Deus é extremamente organizado. Já pensou? Né? Isso fica claro em Gênesis. Se Deus faz o mundo, faz o Adão primeiro, diz assim, opa, calma aí que você vai dar fome. Deixa eu fazer uma comida. Calma aí que você precisa do oxigênio, deixa eu bolar aqui. Não, 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 não. Fala aí, apóstolo, sobre isso. É isso mesmo. Cada coisa no seu devido momento, na sua ordem, né? Deus é extremamente organizado, extremamente organizado. A irmã colocou aí, primeiro, se esforce. Né? O segundo, se organize. E o terceiro, crie uma equipe. Bom. E a sua equipe pode ser a sua família. Sim. Pode ser o seu filho, pode ser sua esposa. Uhum. Por quê? Todo peso, quando você divide, fica mais leve. Sim. Todo peso, quando você divide, fica mais leve. Não precisa ninguém acreditar naquilo que você quer. Você que precisa crer. Mas cria uma equipe para você mostrar como desenvolver isso. Pastor, eu tenho algo na vida que eu costumo chamar de guardião. O que é o guardião? Eu ensino algumas pessoas a fazer isso. Se eu tenho um projeto, se eu tenho um objetivo, eu chamo, por exemplo, a minha esposa e compartilho com ela. E ela passa a ser a guardiã daquele meu projeto. E qual seria o papel dela? Me incentivar e me cobrar o resultado. Espera aí, o seu projeto aqui, você está fazendo o quê em prol dele? E aqueles vídeos que você disse que você ia fazer? E aquele estudo que você falou que ia ministrar? O senhor entende isso? Então, ela fica responsável por não deixar que eu me acomode. Tem que ser alguém que torça por mim, que queira ver meus resultados e que, de alguma forma, esteja dentro. Tanto que eu faço isso com a minha esposa. Né? Então, eu torno o meu sonho, o meu objetivo visível, eu faço ela enxergar, né, o meu projeto e o meu sonho, e a partir daquele momento a responsabilidade dela é de não permitir que eu fique na zona de conforto. Porque tem que ter alguém para te cobrar, né? Tem que ter alguém. Tem que ter alguém para dizer para você, vai, eu preciso, estamos juntos, vamos fazer. Uhum. Né? E alguém que te cobre, porque geralmente a gente quer dar tanta velocidade que acaba esquecendo de fazer as coisas por etapas, né? Verdade. Dividir em etapas é importante ter esse alguém que vai te relembrar, né? Vai guardar o seu projeto. Gostei da palavra guardião, ter um guardião. Isso é importantíssimo para que haja funcionamento. Aposto, vai dar 5 minutos aí, vai encerrar. Vai terminar nossa live. Meu pastor, como é que tá? Livro do senhor sai quando para a gente comprar, hein? Se eu mandar umas 3 caixas para cá. O senhor precisa pegar tudo isso que Deus colocou aí dentro aí, transformar em um livro. Olha, eu vou dar uma prévia aqui. Online, já pensou em curso online? Curso? Essa semana, eu acredito que daqui a 10 dias, nós já estamos trabalhando, acredito que daqui a 10 dias saia um curso. Uau! Um curso sobre relacionamentos, como melhorar os seus relacionamentos. Que bom, né? Que bom, perfeito. Daqui a 10 dias sai, vou contar com a força do senhor aí para me ajudar nesse projeto. Vão ser vários vídeos, né? Nós vamos começar com 10 vídeos e vamos fazendo essa sequência de 10 em 10. Vamos falar aí sobre casamento, amizade, relacionamento com os filhos adolescentes, e aí vai. Nós estamos nessa pegada, nós vamos fazer tanto bíblico quanto psicológico para tentar ajustar aí algo do momento. E me cobraram isso, estão vindo aqui sábado terminar as gravações.
acredito que vai dar certo. Já deu, vai abençoando muita E gente. desse curso nós vamos fazer uma transcrição para sair o livro, né? Sim. Sobre como trabalhar o relacionamento de forma inteligente. Dentro desses 2 minutinhos, se o senhor me der um, Fica à vontade, fica à vontade. a nossa geração ela se baseia muito em pecado e esquece de algo tão importante quanto combater o pecado, é ter sabedoria. Porque tem coisa que não é pecado, mas é falta de sabedoria. Verdade. E essa falta de sabedoria traz tanto dano quanto o pecado. Por exemplo, você não pode se relacionar com um filho que é adolescente esperando dele um comportamento de adulto. Uhum. Não tem como isso acontecer. E quando os pais esperam um comportamento de adulto de um filho que é adolescente, essa relação vai estar sempre em conflito. Verdade. E aí o pai não vai entender o filho porque ele está esperando um tipo de comportamento. O filho não vai entender o pai porque ele não sabe doar esse tipo de comportamento, porque ele não tem para dar. E aí isso é problemático. Né? Uhum. Maridos que esperam que a esposa se comporte igual a mãe. É complicado, né? Essa relação dupla da mulher, de ter que ser mulher para o marido e ter que ser mãe para os filhos, são coisas extremamente complexas que a gente vai tentar tratar aí nesse... Meu pastor, já estou aqui aguardando. Isso vai abençoar muita gente, muita gente. Quero ver o nosso povo aí dentro desse curso, com certeza. Nesse curso. Aí, falar nele, quem está vindo aí é o Jonathan, que entrou na live aí agora. Graças a Deus que a gente está saindo. Meu pastor, muito obrigado, viu? Muito obrigado por essa generosidade, Senhor, de repartir tanto, de transbordar o ponto de nos alcançar aqui. Obrigado mesmo. Isso é bênção. Eu que agradeço e peço desculpas se falhei em alguma coisa, tá? Aí, estando aí dentro da sala do senhor, queria lhe agradecer por essa riquíssima oportunidade aí. Amém, tamo junto. Pessoal, printa aí essa tela, posta lá, marca a gente. E marca seus amigos nos comentários lá quando você postar, também quando a gente postar aqui, porque muita gente precisa ouvir o que foi dito aqui, tá bom, pessoal? Assim como você foi abençoado, tenho certeza que você quer que outras pessoas também sejam, mas só serão se você for um instrumento, marcando essas pessoas nos comentários lá, para que eles acompanhem essa live depois. Tira esse comentário aí rapidinho que eu vou tentar printar aqui. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo. Vou desativar aqui. Isso. Vamos lá, gente. Aí, obrigado, apóstolo. Obrigado, meu amigo. Beijão, tamo junto, viu? Até mais. Até mais. Pessoal, caindo a live aqui já rapidinho. Deus abençoe vocês poderosamente. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia, tá bom? Foi bênção para mim, tenho certeza que foi para vocês também. Até a próxima.